Éfeso. Nós vamos ler no capítulo de número 6 e versículo de número 13. Éfeso 6, 13. Gente, hoje o negócio tá chique, tem até retorno aqui. Rapaz, tinha tempo que eu não vi um retorno aqui em cima. Às vezes você pregava, você não sabia se você estava gritando. Mas amei. Acharam? Tá ali, telão. Na frente não. Tem telão até na frente, irmãos. O negócio tá... Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, permanecer inabaláveis. Podem se sentar. Deus, fale conosco nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Tem um provérbio. Alguns dizem que esse provérbio ele é oriental, outros dizem que não. Mas o provérbio diz o seguinte: se quiser derrubar uma árvore na metade do seu tempo, passe 2 vezes mais o tempo amolando o machado. Gaste mais tempo na preparação. Se prepare mais antes de agir. E aí você vai conseguir cortar a árvore com um tempo reduzido. Billy Graham, certa feita, disse: se eu tivesse 3 anos para pegar o evangelho, eu gastaria 2 estudando a palavra e 1 ano só pregando. Seria bem mais eficaz. Gastar tempo no preparo, gastar tempo enquanto as coisas ainda não aconteceram, facilita a nossa vida. No exército dizia que suor em treinamento, eu sou no treinamento para não sangrar em combate. Treinamento, preparo antes de estar no campo de batalha. O que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso é mais ou menos isso. Quando a gente lê um pouco de história, a gente entende que quando Paulo estava escrevendo a carta aos Éfesos, Paulo estava preso. E ele não estava na primeira prisão, que a primeira prisão era uma prisão domiciliar. Ele estava na segunda prisão, em uma prisão onde ele estava preso com cadeias. E quando ele estava escrevendo o seu livro, é certo que tinha soldados fazendo a guarda dele. E muitos desses soldados, pela graça e pela misericórdia de Deus, foram convertidos ao cristianismo por intermédio do preso, Paulo. E Paulo então ele começa a escrever fazendo centenas de elogios àquela igreja plantada em Éfeso. Afinal de contas, a igreja de Éfeso foi a igreja que Paulo mais gastou tempo. Foi a igreja que Paulo mais ficou presente, foi a igreja de Éfeso. Tanto é que a igreja de Éfeso é a igreja que pode ser considerada a igreja mãe das outras igrejas da circunvizinhança ali da Ásia. A igreja de Éfeso foi uma grande mãe para todas essas igrejas. E Paulo passou lá por um período 2 anos, e no outro 3 anos, e ele ficou ali, e dali é onde a palavra fala que os lenços dele saíam, e os lenços de Paulo curava enfermo. E Paulo então lá ele vai dizer: olha, vocês precisam entender, vocês precisam compreender que nós temos um só Deus, é um só batismo, é uma só fé. É lá em Éfeso que Paulo vai dizer que nós precisamos não se embriagar com vinho,
porque nele há contenda, mas encher do Espírito Santo de Deus. Mas quando chega no capítulo de número 6, parece que aí abre os nossos olhos e a gente começa a entender o porquê que Paulo, já que passou tanto tempo lá na igreja de Éfeso, já que Paulo passa tanto tempo da sua vida pastoreando essa igreja, ensinando essa igreja, plantando essa igreja, decide escrever uma carta para essa igreja. Porque lá no capítulo 6 ele dá uma notícia de um dia ruim, de um dia mal, e que para eles passar por esse dia mal era necessário que eles se revestissem de uma armadura espiritual. Tome a armadura de Deus para que vocês possam suportar, resistir, sabe, ficar de pé, superar esse dia mal que vai acontecer. Se a gente for colocar e parafrasear esse texto, a gente lá em Apocalipse, quando João está escrevendo na ilha de Pátimo, e Jesus, o próprio Jesus, ditando para João as cartas da Ásia, a primeira carta que aparece é a carta para a igreja de Éfeso, no capítulo de número 2. E lá em Éfeso, lá nessa carta, Jesus ele disse: olha, vocês suportaram as tribulações, vocês conseguiram vencer as tribulações. Talvez porque alguém antes da tribulação falou: coloque a armadura porque vai vir luta aí, coloque a armadura porque vai vir prova aí, coloque a armadura porque vai surgir um dia, e esse dia vocês não passaram por ele ainda, mas quando ele vier, se vocês não estiverem preparados, vocês vão ficar pelo meio do caminho, vocês não vão suportar, vão sucumbir. Coloque a armadura. E Jesus disse: vocês suportaram esse dia, vocês suportaram as tribulações. Mas quando a gente olha para esse dia e a gente vai para as Escrituras, a gente vê que não foi só Paulo que disse sobre esse dia, não foi só Jesus que disse sobre esse dia. Lá no Antigo Testamento nós temos um homem que foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, porque a sabedoria dele não foi dada por homens, não foi quando ele estudou, não foi quando ele foi para a faculdade. A sabedoria quem deu foi o próprio Deus a Salomão. E Salomão, ele estava em uma situação que ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia pedir: eu quero ser um homem que vai viver por mais tempo nessa terra, quero uma vida longa. Salomão não pediu uma vida longa. Salomão podia pedir riquezas: eu quero ser o homem mais rico. Salomão não pediu riqueza, mas Salomão pediu algo que agradou o coração de Deus, porque Salomão disse: eu quero sabedoria, conhecimento, porque eu não tenho condição de governar esse povo, mas se o Senhor me der conhecimento, sabedoria, eu vou conseguir. Deus se agradou tanto que deu sabedoria a Salomão, e também prometeu dar riqueza a Salomão. E Salomão ele vai escrever alguns livros, 3 pelo menos: Cantares, Provérbios, e já na sua velhice, bem velho, no final dos seus dias, ele decide escrever um dos seus livros mais poderosos, um dos seus livros que, quando a gente começa a ler, a gente vê que não foi um jovem que escreveu aquele livro, porque o jovem, quando escreveu, falava das curvas de Sulamita. Não foi alguém na meia-idade que escreveu, porque quando estava na meia-idade, ele escreveu Provérbios, e ele disse algumas palavras ali que faz a gente pensar até hoje. Quando ele começa a escrever dizendo: é melhor ir a um velório do que ir para uma festa. Fala isso para um jovem, tenta fazer entender que é melhor ir para um velório do que ir para uma festa. É só parando para pensar no que Salomão está dizendo que a gente começa a entender. Porque de fato, quando a gente vai numa festa, a gente faz coisas lá que não agradam, a gente faz coisas lá e no outro dia vem um prejuízo. Mas quando a gente vai em um velório, a gente está olhando para o nosso futuro, a gente está olhando o que pode acontecer com a gente, e a gente sai de um velório pensando, sabe,
o nosso pensamento fica: eu preciso mudar nisso e nisso, porque se eu for hoje, como é que vai ficar minha família? Porque se eu for hoje, como é que vai ficar minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe? E a gente sai fazendo muitas reflexões de um velório, coisa que não acontece numa festa. Mas é já na sua idade mais avançada que ele começa a escrever cantares, ele começa dizendo, sabe, é tudo vazio, é tudo vaidade. Já começa dizendo algo que para mim e para você é quase que uma afronta, e diz: é tudo vaidade, tudo passa, sabe? A riqueza passa, a beleza passa, a saúde passa, tudo é vaidade. A única coisa que é verdade é que nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. A única coisa que é verdade é que nós servimos um Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas, que criou terra, céu e mar. Essa é a única verdade. O resto é passageiro, tudo passa. E lá no capítulo de número 3, ele vai dizer o seguinte: olha, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de paz, tempo de guerra. Sabe o que Salomão está dizendo? Para cada um tempo bom, existe um tempo ruim debaixo da terra. Existe sim um tempo de nascer, de se alegrar, de sorrir, de construir. Mas também existe o tempo de morrer, de chorar. Existe o tempo de se afastar. Existe tempo de chorar. Existe tempo de sofrer. E ora, nós vamos estar num tempo bom, sim. Mas ora, nós vamos enfrentar tempos ruins. E quando nós estamos num tempo bom, tá tudo maravilha, sabe? Os amigos querem participar de churrasco com a gente. Os amigos querem ficar perto da gente. Mas quando a gente está vivendo um tempo ruim, é aí que a gente consegue ver quem verdadeiramente é nosso amigo, quem verdadeiramente se importa com a gente. É nos tempos ruins que nós conseguimos ver quem é de verdade e quem é de mentira. E Salomão está dizendo: olha, você vai viver tempos bons, mas você também vai viver tempos ruins. E isso é natural. Tempos ruins ainda não é esse dia que Paulo está falando, porque lá em Éfeso não era só maravilha, porque estar diante de Deus não é um mar de rosa, igual muitas pessoas pensam. Agora que eu sou de Cristo, basta eu dobrar o joelho e orar, e as coisas vão ficar certinhas. Vai tudo para o seu devido lugar. Tudo vai acontecer às mil maravilhas, porque afinal de contas eu dobrei o meu joelho e orei. Mas isso não é verdade. Existem tempos bons, mas existem tempos ruins. E Salomão continua avançando no seu texto, e lá no capítulo de número 12, ele vai dizer o seguinte: lembra do teu Criador no período da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que dia é esse? Igreja Internacional, como é que fala isso, Breno? Bad day? Bad day. Bad day, ó. Dia mau. Que dia é esse? Que a gente não coloca, sabe, na agenda e se prepara para ele. Olha, tal dia vai ser ruim, então tá aqui na agenda, porque eu já estou preparando o meu coração. Não tem como, a gente não sabe que dia é esse. A gente não sabe quando que vai surgir esse mau dia. A gente não sabe quando vai surgir esse dia em que nós não temos nele contentamento. A gente não sabe quando que vai surgir esse dia que, se a gente não tiver revestido da armadura de Deus, a gente não consegue superar. Quer ver uma coisa?
A Bíblia fala de um homem chamado Jó, e ele era temente a Deus, fiel, homem íntegro, reto, justo. A Bíblia fala que todas as noites ele fazia sacrifícios aos seus filhos, para os seus filhos, e dizia: talvez os meus filhos pecaram contra Deus, então eu vou sacrificar, já pedindo perdão pelos pecados deles. E estava tudo bem na vida de Jó, até que em uma reunião no céu, Satanás aparece nessa reunião e Deus pergunta: você viu? Você veio de onde? Ele fala: de rodear a terra. Viu Jó? Vi Jó. Mas você dá tudo para ele. Sabe, ele é filhinho de papai. Tudo que ele quer você dá. Ele é rico, tem saúde, tem 10 filhos. Aí fica fácil ser fiel, aí fica fácil servir, aí fica fácil oferecer sacrifício. E dessa reunião ele sai com autorização para trazer um dia difícil na vida de Jó, trazer um dia mau na vida de Jó. E a Bíblia diz que em um instante, em um momento, a vida de Jó sai de um nível para um outro muito diferente. Porque ele estava bem, tinha seus 10 filhos, tinha seus animais, tinha seus servos. E de repente um dos seus servos entra pela porta dizendo: olha, estava pastoreando os animais e veio alguns homens e levaram. Esse ainda estava falando, quando entra outro e diz: olha, estava como as ovelhas, e caiu fogo do céu e matou as ovelhas e os seus criados. De repente vem o outro e fala: o Senhor se levantou 3 exércitos e levaram os bois, os outros animais foram levados. E quando esse ainda estava falando, apareceu um outro servo, dizendo: seus 10 filhos estavam em uma festa na casa do teu primogênito, e sobreveio um vento e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu e matou todos eles. Irmãos, isso é um dia mau. Ele tinha tudo, e em um instante ele não tem mais nada. Ele não tem mais as suas fazendas, ele não tem mais os seus rebanhos, ele não tem mais os seus escravos, ele não tem mais os seus 10 filhos. Qualquer um homem naquela situação não suportaria essa notícia. Mas como Paulo dizia: veste a armadura. Jó estava vestido da armadura, porque quando a notícia chegou, a Bíblia fala que Jó se prostrou e adorou a Deus. Você não tem motivo, perdeu os teus bens, teus filhos, teus amigos. Aleluia. O que você vai fazer? E eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Talvez alguém enviado por Satanás veio trazer a notícia: e aí, como é que está Jó lá embaixo? Ele falou assim: rapaz, o homem, a gente já tirou tudo dele. Mesmo assim ele se prostrou e adorou o Deus dele. Satanás volta diante de Deus, mas ele ainda tem saúde. Ele ainda tem saúde. Deixa eu tocar na saúde dele. E Jó foi tocado na sua saúde. Nasceu lepra em Jó, da planta do pé até a cabeça. Agora Jó está, sabe, no escombro, nas cinzas. O único conforto que Jó tem é pegar um caco de telha e raspar a sua ferida.
A sua mulher está olhando para ele, não aguentando mais, porque, irmão, qualquer mulher que se colocar no lugar de Jó, mulher não, irmão, qualquer homem, mulher que se colocar no lugar de Jó, vai olhar para Jó e falar assim: Jó, como é que você está aguentando, rapaz? Como é que você está suportando passar por essas aflições, essa luta, essa prova, esse dia mal? E ainda você tem motivo para adorar, ainda quer louvar a Deus. Como você consegue, rapaz? Faz o seguinte, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, rapaz. E Jó diz: falas como uma louca, mulher. E Jó, em momento nenhum, blasfemou contra Deus. Momento nenhum Jó pecou contra Deus. Não bastasse a mulher, os amigos vieram e falaram assim: Jó, você errou em algum canto, em algum lugar, você fez alguma coisa que não agradou a Deus e está passando por isso. Mas lá no final da sua história, aquele homem raspando as feridas, com os amigos o acusando, com a mulher o acusando, Deus fala assim: ora para os seus amigos. E Jó orou pelos seus amigos. E Jó atravessou a sua prova. Jó atravessou o seu dia mal. E quando Jó atravessou o seu dia mal, ele disse para Deus: antes eu te ouvia com os ouvidos, mas agora te veem os meus olhos. Antes eu te escutava, antes eu te ouvia, mas agora eu abro os olhos e eu consigo te ver. Agora eu abro os olhos e eu consigo te enxergar, porque depois da luta, depois da aflição, depois do dia mal, ele permaneceu inabalável. E Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. E Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra. Aleluia, Jesus. O dia mal não escolhe branco, negro, rico, pobre, solteiro, casado, adolescente, jovem, adulto. O dia mal não tem escolha. O dia mal só chega. E quando chega, a gente precisa estar pronto para ele. Quando ele chega, a gente precisa atravessar ele. Porque ele vem para todos. Talvez eu estou pregando para alguém que já teve e viveu esse dia mal. E sabe que quando ele vem, a gente pensa que não vai suportar. A gente pensa que não vai superar. Mas quando a gente chega lá do outro lado, a gente sai mais forte. Eu me lembro de uma história que a Mônica me contou já faz uns 15 anos. Ela trabalhava numa creche chamada Poerê, lá em Vitória, creche de Bacana. Era onde ficavam os filhos dos governadores, vereadores e por aí vai, lá em Vitória. E ela chegou para mim, ela contou uma vez a história de uma criança que tinha câncer, fez o tratamento, foi curada no tratamento, voltou para a creche. Só que o câncer voltou e voltou mais forte na criança. A criança se afasta de novo da creche. Os pais então começam aquele trabalho de levar no médico, fazer a químio, fazer a rádio, sabe? Cuidar do filho. Já superou uma vez, vai superar de novo. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Não vai desistir. Vai dar certo. Vamos gastar o que for necessário, mas o nosso filho vai sair dessa. É assim.
Eu quero o melhor médico, eu quero isso, eu quero aquilo. Se eu precisar de pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. Se eu precisar de me implorar alguém, eu vou implorar. Mas ele vai ter um bom tratamento. E ele estava tendo tratamento. Até o dia que ele foi em uma consulta e o médico falou com a mãe e com o pai: olha, já tomou o corpo da criança todo. É metástase que fala? Já não tem mais jeito. Vai com ele embora, leva para casa. E quando ele começar a vomitar, significa que ele está indo embora. Irmãos, você imagina sendo pai ou mãe de uma criança dessa e o médico dando uma notícia dessa? Irmão, eu não sei se eles eram evangélicos ou não, que acreditavam em quê, mas eu tenho certeza que eles devem ter orado e pedido, implorado a Deus para fazer alguma coisa. Eles vieram para casa, ficaram cuidando do menino em casa, e em uma determinada noite aconteceu exatamente o que o médico tinha falado. O menino começou a vomitar. O pai e a mãe se abraçam, fica junto ali, o menino vomitando, levando para dar banho, vomitando, leva para dar banho, e o menino acaba falecendo. Aí ela me contou que os pais deram o último banho nele, botaram um colchão na sala. Já era de madrugada, arrumaram o menino, deitaram na sala e ficaram abraçados com o corpo da criança até o dia amanhecer. Você imagina o dia mal desse casal? Você imagina os pensamentos de uma mãe dessa? Se fosse qualquer um aqui, diria: Deus, por que o Senhor não curou meu filho? Deus, por que o Senhor não curou meu menino? Deus, por que o Senhor levou a minha criança? É por isso que nós costumamos dizer que esse dia não dá para explicar. Esse dia a gente vive, mas não explica. Esse dia a gente vive, mas não dá para falar bem assim: não, é porque talvez Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, não, porque talvez era melhor assim. Não tem explicação. Você vive esse dia, você lamenta esse dia, você sofre esse dia, depois você bate a poeira no chão, se levanta, se ergue, e você diz: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja. Mas não é fácil. É fácil falar, talvez é fácil pregar, mas viver é outra história. Viver é outra história. Eu me lembro do meu pai, sabe? Os mais antigos aqui do bairro talvez se lembram dele também, seu Pedro. A minha infância, juventude, parte da minha juventude, até a parte da minha juventude, era eu indo buscar talvez meu pai no bar e às vezes caído. Eu lembro de eu ir buscando ele criança, adolescente, jovem. Nessas 3 fases da minha vida eu fiz isso. Mas de repente Deus, ele fez uma obra e ele parou de beber. Um alcoólatra deixou o álcool. E não demorou muito, eu me converti. Com 20 anos eu me converti. Então eu comecei a ter um relacionamento com meu pai depois que ele parou de beber, porque não dava para ter. Quase nunca eu via ele sóbrio, sabe? E aí a gente começou a ter um relacionamento, a gente começou a conversar. Eu lembro que eu trabalhava de vigilante. Ele sempre ia lá no fogão, ele fazia minha marmita, falou: leva aí, leva para você comer. Era ele ou a minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou, às vezes ele estava mais em casa. E eu comecei a ser mimado com 20 anos, irmão, pelo meu pai. Já pensou? Você começar a ser mimado já velho.
toma marmita. Eu lembro das vezes que ele gostava de ir na Maranata de Mata da Serra. E eu levava ele lá, diácono Geraldo. Lembra, Marcelo, dele? Geraldinho. E Deus usou ele para falar com meu pai em mensagem profética. E meu pai, o que foi isso? Eu falei, não, isso é um dom espiritual. Foi Deus falando com você. Ele, é? É. Só que determinado dia eu saí de casa para ir trabalhar. Meu pai estava passando mal. Eu dei tchau à minha mãe. Não falei nada com meu pai, só passei a mão na cabeça dele e fui trabalhar. De repente o telefone toca e a notícia: meu pai faleceu. Eu vim para casa e cuidei de tudo, porque meus irmãos, ninguém tinha cabeça para fazer nada. Era final de semana, tinha que correr atrás de tabelião não, no cartório, que ficava na casa de alguém. Ia lá, fiz tudo, processo e pronto. Cheguei em casa, entrei no meu quarto, fechei a porta e eu perguntei a Deus, por que agora? Eu acabei de ganhar um pai e já foi embora. Por que agora? Eu era quase novo convertido, a minha vida estava legal. Meu pai, tinha ganhado meu pai. Jesus tinha me ganhado. Estava namorando com a Mônica. A minha vida estava muito, sabe? Estava vivendo o primeiro amor na igreja, aquele período na igreja que você só sabe falar de Deus. Você chega a ser chato. Eu estava vivendo esse período. Eu trabalhava um dia sim, um dia não. Era um dia sim, um dia não. Eu estava lá naquele vale. Eu estava naquela fase que Salomão diz, olha, é um tempo de sorrir, um tempo de se alegrar, um tempo de cantar, um tempo de saltar. Eu estava vivendo essa fase, estava muito boa. E de repente, isso acontece. Eu não entendi. Tentaram lá em casa conversar comigo, eu não queria conversar com ninguém. Eu só queria ficar comigo, sabe? Era eu e o meu luto, mais nada. Eu acho que eu até botei Mônica para correr nesse dia. Mas aí eu entendi que essas idas não vale orar. Esse fogo que eu sentia, essa chama que tinha dentro de mim, esse desejo de leitura da palavra, essa vontade de dobrar o joelho e falar com Deus, na verdade isso era eu colocando o capacete da justiça, a couraça da salvação, era eu colocando a sandália, era eu desembaiando a espada, era eu empunhando o escudo. Esse dia não dá para explicar, esse dia a gente tem que viver. O problema é que nós vivemos em uma geração que não se prepara mais para esse dia. Nós vivemos quase que um evangelho, sabe, de algodão, um evangelho de flores, que ninguém mais quer falar sobre o dia de aflição, o dia de tribulação, porque todo mundo acha que quando a gente dobra o joelho, Deus responde, mas tem dia que Deus não responde. Nós achamos que tudo que a gente pede para Deus, Deus faz, mas tem dia que Deus não faz. E quando Ele não responder, e quando Ele não fizer, será que Ele vai continuar sendo Deus na sua vida? Ou se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sim, tem gente lá fora que vai falar assim, mas não é crente, por que está passando por isso? Ele não é crente, por que está passando por essa aflição? Prefiro ficar aqui fora do que passar por isso. Ei, o dia mal não vem só para o crente, o dia mal também vem para o ímpio. A diferença é que quando nós estamos passando por um dia mal, nós temos a armadura de Deus, nós temos o próprio Deus do nosso lado, sabe? O ímpio, quando passa na prova, ele passa sozinho, mas o crente, quando passa pela prova, ele passa de mãos dadas com Deus. Ele tem um destino, ele tem uma direção, ele tem um objetivo, ele sabe qual é o caminho dele. O ímpio não sabe. O ímpio
não sabe, o ímpio não entende. É por isso que você vê muitos ímpios, quando está passando pelo dia mal, subindo a terceira ponte, se jogando lá. Porque tudo que sobra para o ímpio no dia mal é o vazio na alma. É o vazio aqui dentro. É um vazio que dói, é um vazio que machuca. Mas o crente, quando está passando pela aflição, pela luta, aqui dentro não está vazio. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está aqui dentro, alojado. E eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre, e tu és meu, tu és meu, tu és meu. E eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Glória a Jesus. Irmãos, e o mais lindo é que Deus conhece a gente. E Ele sabe. Quando a gente está passando por um dia mal, algumas coisas nós vamos falar que qualquer um se entristeceria. A gente vai falar mesmo. Por que eu, Deus? Por que você deixou isso acontecer comigo? Sabe por quê? Que ele entende? Porque um dia ele também passou um dia mal. Um dia Deus passou um dia mal. Irmãos, é comum você escutar um negócio desse? Você consegue escutar um negócio desse com naturalidade? Deus viveu um dia mal. Mas a Bíblia fala que Deus viveu um dia mal. E quando Deus viveu um dia mal, Ele olhou para o céu e disse: Pai, por que me desamparaste? É o que você diz quando está passando no dia mal. É o que você fala quando está passando no dia mal. Ele, sendo Deus, Ele olhou para o Pai e falou: Deus, por que você me desamparou? Sabe por quê? Porque Ele entendeu, Ele viu que se Ele continuasse olhando para o Filho dele sofrendo na cruz, talvez Ele iria tirar Jesus da cruz. E se Ele tira Jesus da cruz, não tem salvação para mim e para você. Não tem novo projeto. O projeto vai ser banido, vai ser aniquilado. Como o projeto precisa ir até o final, Deus deixou o Filho dele sofrer um dia mal por mim e por você. Fique de pé. Qual é o segredo de Paulo? Paulo passou vários dias maus. Paulo várias vezes foi açoitado, apedrejado, 3 naufrágios. Mas Paulo, ele se preparava. Lembra do provérbio? Amolar o machado e gaste 2 vezes o tempo normal para você cortar mais rápido. O que você quer dizer, pastor? Eu nem você anotamos na nossa agenda quando nós vamos viver esse dia. O que nós precisamos fazer? Se preparar hoje, orar hoje, ler a palavra hoje, buscar hoje, estar em comunhão hoje.
E assim nós vamos colocando essa tal dessa armadura espiritual. E quando o dia mal vier, nós vamos chorar. Quando o dia mal vier, nós vamos sofrer. Quando o dia mal vier, nós vamos querer ficar muitas das vezes sozinhos, sozinha no nosso canto. Vamos, não vamos querer falar com ninguém. Vamos. Mas o choro pode durar uma noite. Mas é uma certeza, a alegria, ela vai vir pela manhã. Chore uma noite inteira do dia mal. Vire a noite inteira na sua cama no dia mal. Reclame com Deus no dia mal. Grite no dia mal. Mas pelo amor de Deus, não deixe que esse dia mal te consuma. Não deixe que esse dia mal te leve do caminho. Não deixe que esse dia mal te afaste daquele que te chamou. Não deixe que esse dia mal te afaste do céu que Ele preparou para você. Não deixe que esse dia mal deixe você se tornar a pessoa que Ele preparou você para ser. O dia mal vai vir. Vai vir. Mas você precisa superar. Você precisa romper esse dia. Você precisa ir além desse dia. E Paulo diz, olha, depois que você fizer tudo isso, você vai ser um cristão inabalável. Nada mais vai te abalar, sabe? Depois que você passa pelo dia mau, poucas coisas vai te abalar. Depois que você passa pelo dia mau, a gripe não te abala, a dor de cabeça não te abala. Depois que você passa pelo dia mau, as coisas dessa vida corriqueira não te abala, a falta de dinheiro não te abala. Depois que você passa pelo dia mau, a fofoca não te abala. Depois que você passa o dia mau, o que os outros falam de você não tem mais importância, porque você atravessou algo que muitas pessoas não conseguem atravessar, mas você venceu. E você se tornou inabalável. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, ninguém aqui quer passar por esse dia, Jesus. Mas como Salomão disse, existe um tempo determinado. Nós não sabemos qual é esse tempo determinado, mas nos ensina, Senhor. Nos ensina a lembrar do Senhor no período da mocidade. Nos ensina, Senhor, a se revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mal. Nos ensina, Senhor, superar as tribulações e aflições, para que possamos, ó Deus, ser crentes, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, inabaláveis na Tua presença, Senhor. Senhor, faz-nos vencedores, ó Deus. Faz-nos mais do que vencedores, ó Deus. Ser conosco, nós oramos, ó Deus, porque acreditamos que quando o dia mal vier, nós não vamos estar sozinhos. Quando o dia mal vier, nós não vamos ser abandonados. Quando o dia mal vier, nós podemos até receber em silêncio como resposta, mas a presença do Senhor vai estar conosco. Isso nós precisamos ter como verdade em nossas vidas. Ser conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.